Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, graças a Deus. Estamos mais uma vez aqui para trazer para os irmãos mais um assunto aí do nosso discipulado. É a lição de número 11 e o nosso assunto é crendo nas ordenanças de Cristo, né? A igreja. Esse assunto é importante, ele vem tratar de algumas ordenanças que Jesus deixou para os seus discípulos e nós iremos ver a importância de cada uma delas. Eu trouxe aqui para os irmãos na meditação dois textos, né, de Mateus, um que se encontra em Mateus 26 e outro se encontra em Mateus capítulo 28. Né? Mateus 26, versículo 26 e 27, diz assim: Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos seus discípulos. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Aqui nessa meditação, o que é que nós encontramos? Nós encontramos as duas ordenanças que Jesus trouxe, né, ou deixou para a sua igreja, para o seu povo. Essas duas ordenanças, ela é praticada pela igreja até os dias atuais, e dependendo da instituição ou da denominação cristã, eles vão tratar dessas duas ordenanças de uma forma diferente. É o que a gente também vai tentar trazer para os irmãos também, esses entendimentos diferentes e fazer uma comparação também. Na introdução, nós temos aqui uma pequena introdução, né, que diz que o tema da lição é apresentado, né, ele vem tratar sobre o quê? Né, sobre as ordenanças de Jesus, da qual ele deixou para a igreja. Como nós já vimos na meditação, essas duas ordenanças estão relacionadas a quê? Ao batismo em águas e à ceia do Senhor. Então, só há duas ordenanças que foi estabelecido para a igreja praticar, para a igreja seguir, né? Que é o batismo em águas e a ceia do Senhor. Então, a igreja de Cristo, ela tem observado essas duas ordenanças aí há mais de 2000 anos, há mais de 20 séculos, né? Apesar de existir dentro do cristianismo várias vertentes, dentro do cristianismo existem várias vertentes, né, que estão espalhadas em milhares ou dezenas, centenas de denominações, que algumas delas têm uma interpretação diferente relacionada aí a essas ordenanças, né? Então, dentro do cristianismo, não há um consenso, né, de todas as denominações cristãs em relação à interpretação dessas duas ordenanças, né? Mas, de qualquer forma, de qualquer maneira, seja diferente a interpretação ou não, todas elas praticam essas duas ordenanças, né? Então, é necessário compreender o que é a ordenança e qual a diferença de ordenança para sacramento, né, a qual é praticado pelo catolicismo. Então, dentro do cristianismo evangélico, né, nós chamamos essas duas situações aí de ordenanças, né? Mas dentro do catolicismo, essas duas ordenanças também são chamadas de sacramento. Então, é importante também a gente compreender o que é a ideia de sacramento, o que ela significa, né? Então, para isso é necessário analisar, né, a simbologia do batismo e da ceia do Senhor. Então, a gente vai tentar, nessa lição, compreender tudo isso, né? O que é sacramento, o que é ordenança, né? E o que eles simbolizam, né? No primeiro ponto, nós temos ordenança ou sacramento. Aqui a gente vai ver o que é a ideia de sacramento, né? Então, essa palavra aí, sacramento, ela tem origem no latim, sacramento, que era uma referência a um valor em dinheiro considerada sagrada aos deuses pagãos. Então, no antigo Império Romano,
essa palavra ela já existia, né? Entre os pagãos. Quem eram os pagãos? Os pagãos eram aquelas pessoas que eram consideradas idólatras. Elas tinham algum tipo de divindade, né? Servia algum tipo de divindade. Então, sacramento para aquela comunidade de pagãos da época era uma referência, né, a um valor em dinheiro. Só que esse valor em dinheiro eles consideravam santo, puro. Por quê? Porque seria algo dado ao seu Deus, aquela entidade, aquela divindade, né, da qual ele adorava, né? Então, aí a gente começa a perceber que a palavra sacramento ela tem essa ideia de purificação, né, de santificação, né? Pelo menos é a primeira ideia que a gente tem dessa palavra no passado. Mas, com o passar do tempo, né, essa palavra sacramento ela passou a ter um outro sentido também dentro do Império Romano, né, como juramento. Então, dentro do Império Romano, ela vai sofrer aí uma alteração no seu sentido, no seu entendimento, né, na sua definição. Ou seja, para os novos recrutas do exército de Roma, sacramento envolvia a ideia de juramento. Então, eles faziam um juramento ali, né, para entrar, ou quando já estava dentro do exército romano. Então, a gente começa a perceber aí a evolução dessa palavra sacramento, né? Então, a Igreja Católica Romana, e com o objetivo de transmitir essa questão da salvação aos seus fiéis, né? Então, estabeleceu os seguintes sacramentos a ser praticado. O batismo, a ceia do Senhor, também a crisma, né? O próprio casamento e a ordenação de penitência e a extrema-unção que era feito aos doentes. Então, o catolicismo romano trouxe a ideia de sacramento como purificação, né? Como tirar aquilo que está maculado na alma da pessoa, né? A ideia de renovação espiritual. Para que a pessoa fosse salvo, deveria praticar essas ordenanças da qual o catolicismo chamou de sacramento. Quando ela vai chamar o batismo de sacramento e a ceia do Senhor de sacramento, o que é que eles estão querendo informar? O que é que eles estão querendo dizer? Que o batismo e o sacramento têm poder de purificação, de salvação na vida daquele que o pratica, né? Então, a ideia de ser batizado e fazer a ceia, que no caso do catolicismo é a missa, né? Fazer a crisma, né? Tudo isso tem poder, né? de purificação da pessoa. A questão da própria extrema-unção também, a questão da penitência, né? A pessoa praticar algo que foi ordenado ali pela liderança católica como uma forma de auto-justificação, de auto-purificação pelo suposto erro cometido, né? Então, aquela penitência vai ter esse significado. Não? Então, para eles, isso não são meras ordenanças, são sacramentos, é algo que purifica a pessoa, né? Então, segundo o catolicismo aí, as pessoas que recebem esses sacramentos, né, desde a sua infância até a hora da sua morte, são agraciados com a salvação. Então, para eles, a salvação envolve a prática desses sacramentos. Por isso que vem a ideia da criança, ao nascer, logo ser batizado, né? E assim por diante, ela vai crescendo e vai praticando essas ordenanças aí. Então, para eles, isso significava que a pessoa ia alcançar a salvação da sua alma, né? É como se o sacrifício de Jesus na cruz não tivesse, né, ou não fosse suficiente para salvar a pessoa. Diferente do entendimento protestante, evangélico, que crê que as ordenanças elas não são para purificar a alma de ninguém, as ordenanças não têm o poder de salvar ninguém, as ordenanças é para aquele que foi alcançado, né, por Jesus através do Evangelho,
ou seja, a pessoa foi salva, né? A pessoa foi regenerada, e é por isso que ela vai descer as águas do batismo, é por isso que ela vai tomar a ceia do Senhor, né? Agora a gente vai entender o que é ordenança, né? A palavra ordenança tem a sua origem no latim, que é ordo, que significa uma ordem, né? Então, ordenança vem de ordem. Então, Jesus ordenou, né? Isso significa que o batismo em águas e a ceia do Senhor são ordenanças estabelecidas por Jesus e que são sagradas, né? Então, quem foi que estabeleceu as ordenanças? Não foram os apóstolos e não foram outras lideranças pastorais. Quem estabeleceu as ordenanças foi Jesus, né? E elas são sagradas, apesar delas não purificar ninguém, mas elas são consideradas sagradas, né? Então, essas ordenanças foram dadas por Jesus a princípio, né, aos discípulos, e depois se estendeu aí toda a igreja. Então, hoje, a igreja do Senhor, ela pratica aí a ordenança do batismo em águas, e ela também pratica aí a ceia do Senhor, né? É importante salientar que no Novo Testamento só há essas duas ordenanças, que no Novo Testamento, e não possui poder de salvação. A gente percebeu aí, no slide anterior, que o catolicismo ele acrescentou mais ordenanças, e além de ter acrescentado mais ordenanças, eles consideraram sacramentos, né? Ou seja, ordenanças com poder de purificação e de salvação. Mas no Novo Testamento só há essas duas ordenanças para a igreja praticar. Então é importante a gente saber disso, né? Os cristãos obedecem essas ordenanças não porque serão salvos por elas, mas porque foram salvos por Jesus. Então ninguém vai descer as águas do batismo, por exemplo, para alcançar a salvação, a purificação da sua alma, a purificação do seu espírito, de forma nenhuma, né? A mesma coisa acontece aí com a ceia. Ninguém vai tomar a ceia para ficar mais santo, mais puro, né? Mais próximo de Deus. Não. Tanto o batismo em águas como a ceia do Senhor são simbólicos, elas estão representando alguma coisa. Nós já vimos isso em outras aulas, né, em relação ao batismo, por exemplo. Algumas pessoas, por ignorância, acreditam que vão descer as águas do batismo, né, e vão descer sujas e vão subir limpas, né, com a alma suja, e vão subir com a alma limpa, né? Só que as pessoas que assim acreditam é porque elas não têm entendimento sobre o sentido dessa ordenança batismal, né? Mas o batismo em águas, ele é um símbolo, né? Ele simboliza o que você era antes de Cristo e o que você é depois que veio a Cristo. Antes era uma pessoa impura, imunda, cheia de pecados, né? Mas depois que veio a Cristo, o sangue de Jesus te purificou, te regenerou, e você é uma nova criatura. Então o batismo ele vai simbolizar simplesmente isso, mas que aquela água, ela não tem poder de, por exemplo, libertar alguém de um vício, né? Curar alguém de uma enfermidade, de uma doença, seja ela uma doença física, uma doença espiritual, né? De forma nenhuma. Em relação também à ceia do Senhor, muito se há questionamentos, né? Não somente sobre a ceia do Senhor, mas também há outros questionamentos relacionados ao batismo, né? Mas a ceia do Senhor, ainda há pessoas no meio cristão que acreditam que ao participar do pão, aquela pessoa ficou mais pura, né? Ela ficou mais santa diante de Deus, ela ficou mais próxima diante de Deus, né? Mas na realidade, aquilo ali também é um simbolismo. Aquele pão ele vai simbolizar o corpo de Cristo,
não é que aquele pão é literalmente o corpo de Cristo, mas vai simbolizar o corpo do Senhor, e o suco da uva vai simbolizar o sangue de Jesus, né? Então, as ordenanças do Senhor, apesar de não terem poderes místicos para a salvação do cristão, né? Mas ela possui um sentido simbólico, né? E esse sentido simbólico a gente já falou aqui para os irmãos. Acredito que você já compreendeu os sentidos simbólicos aí dessas duas ordenanças. É claro que é um assunto, apesar de aparentemente simples, mas ele é um assunto que abrange, né, várias situações que estão relacionadas a isso, porque, por exemplo, em relação à ordenança do batismo, nós temos denominações que consideram que o batismo em águas é para quem entende o Evangelho, outros vão considerar que o batismo em águas pode ser realizado com pessoas, com crianças, né? Outros vão entender que essa ordenança do batismo ela não pode ser assim voltada somente a pessoas casadas ou solteiras, mas a pessoas juntas também. Já tem outras denominações que não crê dessa forma, que o batismo simboliza que a pessoa era uma velha criatura e uma nova criatura, logo ela não pode se descer às águas daquela forma, né, junto, né, ou com vícios e etc, etc, né? Então existe várias vertentes dentro do cristianismo, cada um tendo a sua interpretação em relação a essa ordenança aí batismal. Em relação à ordenança da ceia, né, nós temos aí algumas denominações que realizam essa ceia somente uma vez por ano. Tem outras que realizam todos os domingos. Tem outras que realizam sempre que a igreja se reúne. E tem outras denominações que realizam uma vez por mês, né? Então, essas interpretações, elas vão existir no nosso meio, né? Mas por que elas existem? Porque não existe uma clareza, não existe na realidade um mandamento dizendo que a ceia do Senhor deve ser praticada uma vez por mês, uma vez por ano, ou sempre que a igreja se reúne. Não existe esse mandamento, né? Mas o que existe é que a igreja deve praticar essa ordenança. A igreja crê na ordenança de Jesus, né? Então, nós cristãos evangélicos, nós cremos que o batismo e a ceia do Senhor são cerimoniais que não salvam. É importante enfatizar isso. Por quê? Porque a salvação é pela graça de Deus, que acontece por meio da nossa fé. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo é bem claro em dizer isso. E isso não vem de nós, é um dom de Deus. Ou seja, o que é o dom de Deus? A graça, né? A graça de Deus é um dom. Então, primeiro o indivíduo é salvo, para depois ele obedecer. Existe dentro do cristianismo evangélico e não evangélico pessoas que associam, né, a ideia de salvação ao conhecimento pleno do Evangelho, né? Ou seja, primeiro a pessoa precisa estudar o Evangelho, compreender todas as doutrinas bíblicas para depois alcançar aí a salvação, né? Mas nós não cremos assim. Por quê? Porque não se crê por mérito do conhecimento, né? Do conhecimento doutrinário. A pessoa é salvo pelo mérito de crer em Cristo, né? Então, a salvação veio através dessa graça. Ou seja, a graça, a salvação é um resultado da graça de Deus. Então, você creu, se arrependeu, logo você é salvo. E agora? Agora você vai praticar os mandamentos aí de quem lhe salvou. Então, e os mandamentos de quem lhe salvou inclui aí duas ordenanças, né, que é o batismo e a ceia do Senhor. Tem pessoas que nunca querem descer as águas. Essas pessoas devem se questionar se realmente
elas foram alcançadas por Cristo ou não. Porque quem foi alcançado por Cristo tem o desejo de fazer, de realizar aquilo que Jesus ordenou. Então é uma pessoa que tem prazer em servir a Deus, tem prazer em obedecer ao Senhor. Então essa pessoa não vai relutar em querer descer as águas, ou não vai dar nenhuma importância a isso. Então quem foi salvo por Jesus vai almejar esse momento, né? Assim como vai almejar também a ceia do Senhor, que são, apesar de ser cerimoniais, mas são sagrados, né? É um momento santo, é um momento espiritual do qual a igreja deve realizar, né? Então, segundo as Escrituras, né, o batismo e a ceia do Senhor são apenas ordenanças de Jesus para a igreja. Isso que é importante. Por que para a igreja, né? Eu vou enfatizar isso porque, apesar de que dentro do cristianismo existem denominações que abrem, né, espaço aí para todo mundo participar, tanto do batismo como da ceia. Então, nós temos denominações que todos os domingos estão batizando alguém, independente de quem seja essa pessoa. A pessoa muitas vezes nem creu de verdade, simplesmente está ali, todo mundo está indo, eu vou também, naquela emoção. Ele desce as águas, mas a sua vida não muda, a sua vida continua a mesma. Então, ele não foi simbolizar ali nas águas do batismo que é uma nova criatura. Por quê? Porque ele não é, ou ela não é uma nova criatura, né? Temos denominações também que traz a ordenança da ceia do Senhor para quem tiver ali naquele momento, não importa quem seja a pessoa, só que a ordenança de Jesus é clara, ela não foi dada a todo mundo, ela foi dada para a igreja. E quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? Todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, todos aqueles que estão em Cristo Jesus, todos aqueles que estão dispostos a obedecer a palavra do Senhor. Então, nós, por exemplo, nós não abrimos mão disso, nós não damos ou oferecemos a ceia para qualquer pessoa que chega na congregação, né? A gente traz até uma palavra de orientação em relação a isso, né? Outra coisa interessante, nós não cremos que essas duas ordenanças elas são sacramentos, né? Elas não têm o poder de nos purificar. Elas são apenas ordenanças que têm o seu valor simbólico, né? Mas elas não santificam ninguém. O batismo, né, essa ordenança chamada batismo, aí, o que é que ela faz? Ela anuncia uma nova vida, né? Então ela deixa transparecer isso para as pessoas, né? Nós trouxemos aqui a definição de batismo, que os irmãos já sabem, já falamos algumas vezes a respeito dessa palavra. Ela significa imergir, mergulhar, colocar dentro de alguma coisa líquida, né? Então, dentro do contexto aí que é abordado, o batismo em águas, como ordenança de Jesus, é praticado por todo aquele que crê no Senhor Jesus. Você creu no Senhor Jesus, você realmente é uma nova criatura, então você vai ter que expor isso publicamente, mostrar isso publicamente, né? De que forma, né? No batismo. Então, no batismo, é um testemunho público de que você é uma nova criatura, né? Então, essa atitude cristã aí não é uma mera decisão, essa atitude, né? Não é uma mera decisão, é externar. Você vai externar de forma pública a sua fé no Senhor Jesus diante da igreja e da sociedade do modo geral, né? Então, quando alguém se decide descer as águas, ela está decidindo aí obedecer essa ordenança. Por quê? Porque aconteceu uma transformação na sua vida. Algumas pessoas, por não compreender o Evangelho, né, vão dizer que não há um critério, né, não há um critério para descer as águas, né? Então, muitas pessoas querem descer as águas da sua forma, da sua maneira, né? Sem olhar para o contexto que está inserido essa ordenança, né?
Mas, olhando para o batismo que João Batista fazia, por exemplo, o que é que ele pregava? O arrependimento. Então, a pessoa, antes de descer as águas, deveria vir arrependida. O que é que nós compreendemos de arrependimento? Que a pessoa tinha um sentimento relacionado ao erro que a pessoa cometeu, e quando ela afirma que está arrependida é porque ela não quer mais voltar atrás, aquela pessoa não quer mais praticar aquele erro. Então, ela descia as águas. Então, a gente entende que alguém, para descer as águas, tem que ter uma vida de arrependimento, ou seja, a pessoa não pode estar mais praticando aquilo que é considerado aí pecado aos olhos de Deus. Por isso que nós não descemos as águas qualquer pessoa. A pessoa precisa estar realmente arrependida, e se realmente está arrependido ou arrependida, essa pessoa não pode estar praticando tal coisa, né? E aqueles que possuem vícios, por exemplo, né, que estão lutando, né, essas pessoas estão num estado aí de libertação, de purificação, e nós entendemos, nós compreendemos que esse grupo de pessoas ainda não deve descer as águas, porque ainda está num processo difícil, né? Já que o batismo simboliza a libertação, a nova criatura, né? Publicamente falando, né? Então, descer as águas uma pessoa que tem vícios, por exemplo, não seria, na realidade, seria contraditório com o sentido, né, do que significa essa ordenança batismal. Então, é importante que as pessoas compreendam também essa questão. Existe também uma situação relacionada aí ao batismo, né, essa ordenança, que geralmente as pessoas nos questionam, né? Existe uma idade da qual as pessoas devem obedecer essa ordenança do batismo? Ou seja, qual a idade correta que uma pessoa da igreja deva descer as águas, né? Na realidade, nós compreendemos através de Marcos 16, 15, onde Jesus disse de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado, né, será salvo. Então nós cremos que quem deve descer as águas é quem tem entendimento do que é certo, do que é errado, né? A pessoa vai ouvir o evangelho, vai reconhecer que é um pecador, uma pecadora, vai se arrepender, logo vai querer descer as águas. Então, nós entendemos que existem pessoas que não têm essa maturidade ainda, né? Então, nós temos crianças de 10, 11 anos, 12 anos, que não têm essa maturidade. Mas nós temos crianças de 12 anos ou 13 anos que já têm essa maturidade. Então, não existe uma idade assim propriamente dita, mas existe um critério, né? A pessoa tem que ter um entendimento do que é certo, do que é errado, de que é um pecador, de que é uma pecadora e que precisa de salvação. A partir desse entendimento, né, se a pessoa vem a ter, ela pode descer as águas. Muitas pessoas descem as águas aí, meninos e meninas de 12, 11 anos, muitas vezes pela euforia, pelo emocionalismo, mas são crianças imaturas que ainda não têm entendimento mesmo do evangelho, né? E quer se batizar porque todo mundo está descendo as águas e acha aquilo legal, né? Então, a liderança da igreja ela precisa ter uma visão melhor, um discernimento melhor em relação a isso, né? Aqui nós iremos ver o propósito do batismo, né? Então, qual é o propósito do batismo? Será que o batismo ele tem um propósito de salvar? Não tem, a gente já observou isso. Ele tem um propósito de libertar alguém está acorrentado aí pelo crack, pelas drogas, o cigarro, maconha, cocaína, sei lá o que, está acorrentado por um negócio desse. O batismo tem o propósito de libertar essa pessoa? De forma nenhuma. A pessoa está com a alma impura, imunda, toda maculada, né? Seu espírito principalmente, né? O batismo tem o propósito de purificar a alma dessa pessoa? Também não.
Algumas pessoas entendem que sim, inclusive nós temos denominações que entendem que a pessoa só pode ser salva se descer as águas, né? Já nós cremos que o praticar a ordenança do batismo é apenas um resultado da salvação em Cristo na nossa vida, né? Mas não um meio de salvação, né? Se eu crer dessa forma, eu estarei também considerando essa ordenança uma espécie de sacramento, algo que tem poder de purificar a minha vida diante de Deus, né? Então, o cristão ele não desce às águas do batismo para ser liberto de vícios, por exemplo, né? Para ser mais santo, de forma nenhuma, ou para ser uma nova criatura, né? Ele já é uma nova criatura, já está sofrendo o processo de santificação pelo Espírito Santo que está na sua vida, né? Já foi liberto aí dos vícios, está com a vida irrepreensível diante do Senhor. Então, essa pessoa vai descer as águas, por quê? Porque ela já está sofrendo o processo de salvação na sua vida, né? Então, o propósito do batismo é mostrar publicamente o relacionamento entre o cristão e Jesus, né? Então, quando alguém desce as águas do batismo, ele está demonstrando ali que tipo de relacionamento ele tem com Jesus. É um relacionamento de obediência, de submissão, de sujeição. Ele ou ela foi salvo, né? E ela está demonstrando isso através do batismo de uma forma simbólica, né? Então, assim como Jesus morreu e ressuscitou, o cristão demonstra que também morreu e ressuscitou quando creu em Jesus e que é representado no ato do batismo. Então, muitas pessoas, ao batizar alguém, afirmam que aquele que está sendo batizado, né, vai estar sendo sepultado e vai ser levantado uma nova criatura. Isso é uma expressão errada, que é muito comum em nosso meio. Todo mundo que está em pecado está morto aos olhos de Deus. Quando é que essa pessoa ressuscita? Quando ela vem a Cristo. Não é quando ela desce as águas. Nas águas do batismo, ela vai fazer justamente essa representação. É isso que vai ser simbolizado na hora do batismo. A pessoa não vai descer um pecador e subir uma nova criatura. Não. Essa pessoa já é uma nova criatura e vai simbolizar, quando desce as águas, o que ela era antes de Cristo. Pecadora, uma pessoa sem Deus e sem salvação, que espiritualmente estava morta. Quando ela sobe, ela está representando o que ela é no presente, uma nova criatura, né? Então é importante a gente salientar isso aí, e a gente praticamente nos batismos a gente vê essas expressões aí sendo falado por algumas autoridades nossas. Então vamos ver aqui por que não batizamos as crianças, né? Nós temos aí algumas denominações que têm esse costume, que traz esse costume, que é o batismo de criança. Ou seja, para eles é importante que essa ordenança seja praticada também pelas crianças. Aí nós temos aí, primeiro, a Igreja Católica, né? A própria Igreja Luterana também, que ela manteve, né, esse costume de batizar a criança. A Igreja Presbiteriana também, até os dias atuais, mantém essa ordenança também às crianças, e a Igreja Metodista. Existem outras denominações? Existem, né? Mas nós trouxemos aqui as principais ou as mais conhecidas que praticam aí essa ordenança às crianças, né? Então entenda aí que essas crianças devem receber o batismo, principalmente o catolicismo. Por quê? Porque para eles a criança precisa ser batizada, né? Porque para eles o batismo é um sacramento e tem poder, um poder místico, né, sobre a criança, que vai ajudar aí na salvação dela, né? Então é um pouco complicado. Nós, os pentecostais e outras
denominações não pentecostais, como as igrejas batistas, por exemplo, né, entendem que esse cerimonial aí não é para as crianças, mas para quem possui o entendimento do que é certo e do que é errado. A gente já até comentou essa questão aí, né? Então, a ordem de Jesus foi bem clara, né? Marcos 16:15, e de pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado, esse aí será salvo. Então, o batismo é para quem crê no evangelho de Jesus. Uma criança, ela não tem condições de crer no evangelho, principalmente um recém-nascido, né? Essas denominações aí que a gente citou, elas geralmente já começam a batizar a partir do momento que a criança tem alguns dias, né, ou alguns meses de nascido. Então, ou seja, ela não tem nenhum entendimento. E partindo desse princípio aí de que Jesus falou, que o batismo nas águas é consequência do indivíduo crer no Evangelho, então nós percebemos que a prática desses batismos aí por essas denominações, ela se torna em vão. Por quê? Porque elas não têm capacidade de crença ainda, né? Logo, elas não têm condições de se arrepender de nada. Então, quando as crianças elas vinham a Jesus, em Mateus 18, nós temos esse exemplo aí, versículo 13 ao 15, o que é que ele fazia, né? Ele as abençoava. Como? Ele impôs as mãos sobre elas, mas não mandava elas ao batismo. Em nenhum momento Jesus mandou seus discípulos batizar essas crianças. Ao contrário, ele colocava as mãos sobre elas, abençoava elas e as despedia, né? Isso é uma prática que nós fazemos até os dias atuais. A criança vem à igreja, né? É apresentado na igreja, nós colocamos a mão sobre a criança, pedimos a bênção do Senhor sobre ela, né? E ela vem se batizar quando? Quando ela tiver entendimento do que é certo, do que é errado, que é um pecador, é uma pecadora, que precisa aí de Jesus, né? Então, essa criança, no futuro, quando ela tiver esse entendimento, então ela vai querer descer as águas, né? Vai publicamente aí mostrar sua fé, o que Jesus fez na sua vida, que foi a salvação da sua alma, né? No terceiro ponto, a gente vai ver que é a questão da ceia do Senhor, que ela anuncia, né, a comunhão com Cristo. Mas o que é a ceia, né? A ceia é uma simples refeição, como alguém vai afirmar, né? Nós temos teólogos que afirmam que a ceia é uma simples refeição, mas é simples, mas está muito mais além daquilo que se vê, daquilo que se nota, né? Então, a ceia do Senhor é um momento em que a igreja ela separa, né, para participar do pão e do suco de uva. Ela tem esse momento aí, é um momento de comunhão, que a igreja do Senhor ela vem já observando isso aí desde os dias de Jesus. Então, a igreja, quando se reúne para a ceia do Senhor, ela também está se reunindo aí para comungar, né, uns com os outros. É um momento de comunhão com a membresia, né? Quem instituiu a ceia não foram os apóstolos, a gente já viu isso, foi o próprio Jesus, quando ele a tomou com seus discípulos antes de sua morte, onde o pão partido, entregue aos santos, simboliza o quê? O corpo de Cristo, que foi dado por nós. E o suco da uva simboliza o sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz. Então, uma coisa que a gente precisa salientar, né? Nós, a maioria de nós evangélicos, cremos que os elementos da ceia, que é o pão e o suco da uva, simbolizam ali o corpo e o sangue de Jesus. Mas há outras denominações que acreditam que após a oração, o pão se transforma no corpo e o suco da uva se transforma no sangue de Jesus, literalmente, né? Nós não cremos assim. Cremos que aquele é um momento sagrado, é um momento espiritual, é um momento que Deus se faz presente, como em todos os cultos. Cremos que o pão tem a sua importância espiritual, o suco da uva também,
mas nós não podemos crer de forma alguma que aqueles elementos da ceia sejam literalmente o corpo e o sangue de Jesus, né? Nós não temos nenhum texto bíblico nos apontando para essa ideia, mas alguns entendem que sim, né? Só quem participa desse memorial são aqueles que verdadeiramente creram no Senhor. Então, comer do pão e beber do suco da uva significa que você creu no Senhor de todo o seu coração. Então, aquele pão que Jesus ele deu aos seus discípulos simbolizava o quê? O corpo dele sendo dado, né? Sendo dado para a morte no lugar de todos. Quando ele dá aquele suco de uva para os seus discípulos, para eles beberem, né? Ele está dizendo que iria dar o seu sangue, né? Em prol da salvação, da purificação deles e de todo aquele que cresce, né? No seu evangelho. Então, quando alguém está comendo do pão e bebendo do suco da uva, essa pessoa está simbolizando ali que essa pessoa realmente está unida, que creu de verdade em Cristo, né? E que está em Cristo também. A partir de então, a gente percebe que aqueles que banalizam, né, a ceia do Senhor estão mostrando que aquilo não passa de uma farsa. A pessoa realmente não está em Cristo. A pessoa realmente ela não está em obediência ao Senhor. Por isso que nós entendemos que a ceia não pode ser dada a todo mundo, né, para não virar uma banalização. A ceia deve ser dada àquele que está em Cristo. E aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo na sua vida. Então, se alguém está tendo uma vida errada, essa pessoa precisa rever esses seus erros, para depois, em outro momento, essa pessoa tomar a ceia do Senhor. Por quê? Porque quem está em Cristo deve ser uma nova criatura. Então, muitas pessoas caem e permanecem caídas. Outras caem, se levantam, se arrependem e prosseguem. Mas outros caem e permanecem caídos. Então, esses que permanecem caídos, né, que não abandonaram aí o erro, essas pessoas não podem tomar o pão e nem o suco da uva. Por quê? Por conta do contexto que esses símbolos aí, esses elementos da ceia estão inseridos. Comer do pão significa estar em Cristo. Beber do sangue significa estar em Cristo. Quem está em Cristo está nova criatura. Como é que eu posso dizer que eu sou nova criatura se eu estou afogado numa série de erros da minha vida? Eu preciso me arrepender, eu preciso ser resgatado por Jesus para eu participar desse momento aí memorial. Por que memorial? Porque a gente vai trazer à memória o que Jesus fez na cruz por nós, né? E se eu creio de verdade, então eu vou ficar com Jesus. Se eu estou numa situação difícil, eu vou me reconciliar com Ele, vou renovar minha aliança com Ele e vou prosseguir, né? Então, aqueles que verdadeiramente têm comunhão com Deus, não significa que eles não vão cair. Podem cair, todos nós podemos cair, cometer um erro, mas não vai querer ficar caído. Essa pessoa vai querer se reaver, se erguer, essa pessoa vai querer o perdão do Senhor, essa pessoa vai em busca, né, de Cristo novamente, né? E depois de tudo isso, essa pessoa poderá sim participar desse memorial. Então vamos aqui ver o propósito da ceia do Senhor, né? Como fora visto, a ceia do Senhor é um momento de comunhão com Cristo e também com a sua igreja, né? Com Cristo porque nós relembramos a sua morte, a sua ressurreição e a sua promessa de cear, né, com Ele um dia lá no seu reino. Lucas 22:18 está registrada essa promessa, né? Então, no ato da ceia, os irmãos praticam o quê? A comunhão uns com os outros, né? Outro propósito da ceia é a questão da memória, né? O que significa isso? Em memória de Cristo, né?
Então, quando a igreja se reúne aí para realizar, para fazer a ceia do Senhor, cremos que Cristo ele encontra-se o que? Espiritualmente naquela reunião, naquela comunhão dos crentes, né? Mas isso não significa que o pão será transformado literalmente na carne de Jesus, a gente até comentou isso, e o suco de uva, né, no sangue de Jesus. Então, os elementos aí da ceia, eles são simbólicos e não literais, como ensina aí algumas denominações. Por isso, a ideia de trazer em memória, né? Você vai relembrar através desses elementos aí da ceia do Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz. Então, essa expressão aí, em memória de mim, a gente vê essa expressão aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, né? Significa que o cristão, ao fazer parte da ceia do Senhor, deve o quê? Trazer a lembrança, né? Vai trazer a lembrança o quê? Aquilo que a gente já falou, o sacrifício de Cristo. Por quem? Pela sua vida, né? Inclusive, essa é uma das razões pela qual não é permitido aí as crianças ceiarem, né? Porque elas não possuem essa maturidade, esse discernimento, né? Pelo menos ainda, né? De discernir o que significa o sacrifício de Cristo, né? Ela não entende ainda o objetivo disso, o porquê disso, né? Então, pegar ali a ceia e distribuir para a meninada é banalizar, né, a ceia do Senhor, né? Então, o cristão não só traz à memória a obra redentora de Cristo, mas ele examina a si mesmo, para que o mesmo perceba se deve ou não participar da ceia do Senhor. Porque aquele que participa indignamente, né, é culpado do corpo e do sangue do Senhor e faz isso para a sua própria condenação, pelo menos é isso que está registrado, né, na carta aos Coríntios. Então, a ceia do Senhor não pode ser banalizada, tem que haver respeito por parte dos que irão participar. Então, alguém não está bem, caiu, alguém cometeu algo grave, né, que não pode naquele momento ser reavido, ser resolvido, então essa pessoa não pode tomar ceia, porque ela está indigna. Essa pessoa está suja diante de Deus, né? Existem situações que a gente se encontra que a gente pode, naquele momento ali, pedir perdão a Deus e participar da ceia. Mas tem situações que a gente se encontra que é necessário um tempo maior para a gente sair daquele problema. Então, naquele momento a gente não pode, a gente não deve tomar a ceia do Senhor, porque naquele momento a pessoa não está limpa diante de Deus. É claro que nós estamos falando de algo muito complexo, né? Porque existem pessoas que cometem erro grave, naquele momento pede perdão e toma a ceia. Tudo bem, desde que a partir daquele momento aquele erro não seja mais praticado, seja abandonado aquele ato, né? Aquela atitude ou aquele comportamento, tudo bem, mas tem pessoas que pedem perdão, toma e no mesmo dia vai praticar as mesmas coisas. Então essa pessoa está banalizando aí a ceia do Senhor, o corpo de Cristo, essa pessoa vai sofrer as consequências. Então é importante a gente também ver essa questão para a gente não ter um problema. Disse Paulo que alguns até já tinham morrido, né, por conta dessas atitudes que alguns estavam cometendo lá na igreja de Corinto. Então, a ceia do Senhor é algo memorável, é algo sagrado, não é um sacramento, é uma ordenança, simboliza o sacrifício de Cristo na cruz por nós e não pode ser banalizado. E só deve tomar a ceia do Senhor aqueles que estão em Cristo. E quem estão em Cristo são nova criatura, né? Então, vemos aqui a nossa conclusão. Nesta lição aí você compreendeu que só há duas ordenanças que a igreja obedece.
Você não pode deixar de saber disso. Ah, irmão, mas eu conheço uma denominação, né, que no caso é o catolicismo, existem várias ordenanças, e não somente ordenança, mas vários sacramentos, né? Bom, nós seguimos o que o Evangelho nos mostra. O Evangelho nos mostra que só há 2 ordenanças. Quais são elas? O batismo e a ceia do Senhor. Então, vimos que essas ordenanças não possuem poderes de salvação, mas que são praticados por quem foi salvo em Cristo Jesus, né? Então, de acordo aí com o que você entendeu, então você vai discutir aí com a sua liderança, com os novos convertidos também, a diferença aí entre ordenança e sacramento. Eu espero que você tenha compreendido essa lição, que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.